Futebol na Canela 2. Muito bem, vamos começar falando do mercado da bola, como a gente sempre faz. Já já nós vamos falar de Sul-Americana, Libertadores ainda não, desculpa. Champions, semana que vem já tem transmissão com a nossa equipe, hein, galera? Jogaço semana que vem, já já nós vamos falar. Mas, Caetano, mercado dos treinadores, né? E aí temos que falar de Brasil, porque é um time importante hoje na América do Sul, Fortaleza, demitiu o Juan Pablo Vojvoda, era o segundo técnico mais longevo, Caetano, e trouxe Renato Paiva. Para mim, uma escolha errada do Fortaleza. E um outro time importantíssimo que trocou de treinador é o Olímpia, que demitiu o Fabian Bustos, 2 jogos sem vitória no clausura do Campeonato Paraguai, que já começou, e anunciou Ramon Dias, já foi até apresentado o ex-técnico corintiano. Por gentileza, essas duas escolhas aí de Fortaleza e de Olímpia, Caetano. O Renato Paiva, eu queria saber o que credenciou ele ser tão procurado, né? Porque ele sai do Botafogo, do Bahia, vai pro Botafogo e tá agora rodando o Brasil, né? E todo momento o cara, um treinador, ele aparece em alguma equipe nova. E assim, ele não fez um trabalho bom em lugar nenhum por onde ele passou aqui no Brasil para ter esse credenciamento, né? Para ter essa moral toda. E também concordo com você. E assim, a escolha é tão bizarra para mim do Renato Paiva no Fortaleza que ele não tem nada a ver com o Vojvoda, a maneira de jogar, entendimento de jogo, né? O Vojvoda, ele sai do Fortaleza porque ficou notório que já havia um desgaste, que o ciclo tinha encerrado na equipe do Leão, e vai buscar um outro treinador, mas é antagonista, um jeito de trabalhar com o do antigo treinador, né? Então, eu também acredito, pode ser que se dê certo, né? A gente fala de uma equipe que tem uma estrutura legal, que não tem tanta pressão como aqui no Rio São Paulo, que um treinador perde 2 jogos e já está pressionado, né? Então dá para você fazer um trabalho mais longo, não que não tenha pressão no Fortaleza, mas é diferente. Então pode ser que com o tempo ele consiga trazer os resultados que a equipe do Fortaleza necessita. Mas a escolha é bem duvidosa. E no Ramon Dias ele também, né? Um treinador que vai rodando, aí a América vai também conseguindo fazer trabalhos, e vamos ver como vai ser o trabalho dele no Paraguai, totalmente diferente do que ele tinha no Corinthians, né? Uma pressão, um time gigante, e agora não que não esteja um time gigante, mas uma outra atmosfera. Então, com o Ramon Dias, vamos ver como vai ser o trabalho dele. Mas o Fortaleza, Thiago, na hora que anunciou, eu confesso que levei um susto. Muito bem. Deixa eu mandar um abraço pra galera. Galera, nós estamos com o aplicativo atualizado, viu? Você atualize aí no seu celular os aplicativos da Rádio Futebol na Canela e Futebol na Canela 2 na Play Store do seu celular. Lembrando que o Planeta Bola não vai pro YouTube, porque a gente toca música durante o Planeta Bola e pra gente não tomar bloco do YouTube, só nos aplicativos de áudio, mas depois a gente deixa disponível no nosso site, tá? Taylor, vamos lá. Falando de técnico, você já trouxe aí na sua manchete, e aí eu vou te perguntar o seguinte. O Antônio Oliveira, técnico português, já corre risco, igual corria no esporte, e também queria que você falasse da saída de John Arias, que foi para o Wolverhampton. O Pedro Ramos, infelizmente, não pôde estar conosco, ele ia trazer os bastidores da despedida do Arias, mas esses 2 assuntos aí para você falar na sua primeira intervenção. Vamos lá, primeiramente falando sobre o Antônio Oliveira, a torcida do Remo já está impaciente, já não gostou da troca do Antônio Oliveira com o Daniel Paulista, do Remo para o Sport. Afinal de contas, a torcida do Remo estava gostando do trabalho do Daniel Paulista. O Daniel Paulista estava fazendo uma grande Série B pelo clube do Remo. Apenas 3 derrotas o Remo tinha sob o comando do nosso querido Daniel Paulista. E agora com o Antônio Oliveira na sua chegada, 3 jogos, 3 empates para o clube do Remo. O clube do Remo que empatou em casa com o Cuiabá, num jogo onde o Remo teve mais volume de jogo, mas teve finalizações péssimas. Em Chapecó, empatou de novo com a Chapecoense em 1-1, num jogo que parecia ganho até para o Remo também, estava bem controlado pelo Remo, mas acabou cedendo empate no final do jogo. E agora, um primeiro tempo de volume alto nos 10 primeiros minutos, mas depois tivemos a queda de rendimento do clube do Remo e muitos erros de marcação, principalmente perto da área.
erros de marcação perto da área, erros de passe no comando de ataque, erros de domínio no segundo tempo do Matheus Davó e do Pedro Rocha. Matheus Davó que fez um belo gol, hein? O gol feito pelo Clube do Remo do Matheus Davó foi um espetáculo, bonito, batendo de chapa no canto do goleiro Ayrton, fazendo 1-0, mas depois o futebol do Remo desapareceu. Por quê? Porque seu Antônio Oliveira estava colocando 2 linhas de 4 adiantadas, o Clube do Remo estava sufocando o Novo Horizontino, e quando fez o primeiro gol, o Antônio Oliveira teve a brilhante ideia de recuar o Remo. E aí chamou o Novo Horizontino para o jogo. Matheus Friso estava fazendo uma partida super interessante. Foi o armador de todas as jogadas de ataque do Novo Horizontino. O Robson também estava fazendo uma partida interessante, atacante do Novo Horizontino. O resultado foi a vitória do Tigre, ou melhor, o gol de empate do Tigre acontecendo aos 33, depois do desvio do chute do Ayrton Moisés, jogador de meio de campo do Novo Horizontino, e o Robson estava esperto para dar o desvio e botar a bola lá dentro e empatar o jogo em 1-1. Os erros de substituição por parte do Antônio Oliveira deram muito ritmo do torcedor do Remo perder a paciência com ele, né? O Cantillo estava fazendo uma partida bem interessante, uma estreia muito boa, o Vitor Cantillo com a camisa 20 do Clube do Remo, mas o Antônio Oliveira no meio do caminho sem motivos. Cantillo estava bem, não estava sentindo, simplesmente substituiu o jogador ex-Corinthians e ex-Júnior de Barranquilha para a entrada do Nathan Camargo, o jogador mais jovem, que faz parte da base do Clube do Remo, mas que fez uma partida ok, não fez uma partida tão boa quanto estava fazendo o Cantillo. E o Cantillo, aliás, saiu na bronca com o Antônio Oliveira. Ele viu que a torcida do Remo estava irritada com essa mudança e ele também não gostou da mudança, não cumprimentou o Antônio Oliveira, foi direto para o banco. Confusão, climão por parte do Cantillo com o Antônio Oliveira. E esses 3 empates e um Remo apático faz com que o torcedor azulino perdesse a paciência, fez com que o torcedor azulino perdesse a paciência com o Clube do Remo. Tivemos protestos por parte da torcida do Remo na saída do ônibus lá no Mangueirão, torcedores irritados com o desempenho do Clube do Remo, apesar do Remo estar beirando o G4 da Série B, ainda assim a torcida está sem paciência e o alvo não é outro, o alvo é único, é o Antônio Oliveira. A torcida está gostando das contratações do Marcos Braz, são jogadores valiosos, o Clube do Remo tem um plantel interessante, mas o técnico deixa muito a desejar, deixa muito a desejar o Antônio Oliveira. E quanto à despedida do John Arias, é uma pena, né? Depois da Copa do Mundo de Clubes já estava na cara que o Arias iria sair do Fluminense. Ele recebeu uma proposta do futebol árabe milionária, mas o Arias preferiu recusar porque ele já estava em contrato firmado com o Wolverhampton e falou que queria desenvolver seu futebol e o melhor lugar era a Premier League. Apesar de ganhar menos, o John Arias vai refinar o seu futebol, com certeza indo para os Wolves para a próxima temporada da Premier League. A despedida foi emocionante dentro do Maracanã, apesar da derrota do Fluminense por 2-0, o técnico Renato Portaluppi mostrou muito respeito e também muita cordialidade com o John Arias, que foi muito bem recebido, saiu aplaudido, emocionado também, saiu emocionado o John Arias e com certeza vai fazer falta. É um jogador que é um ponta veloz, que poucas vezes foi visto no Fluminense Futebol Clube e vai fazer falta o colombiano lá nas Laranjeiras. O TLF é um grande jogador e com certeza vai ser um grande reforço no Wolverhampton. E eu acredito que se ele tiver uma passagem tão boa quanto ele teve no Fluminense, ou até mais, ou até melhor do que ele teve no Fluminense, com certeza vai ter um grande da Inglaterra ou de outros países de alto escalão da Europa, como a Espanha, até mesmo a Itália e a Alemanha, interessados no futebol do John Arias. Muito bem, deixa eu só fazer um registro aqui importante. Rui Duarte, técnico do Atlético, técnico português, veio
sem barulho, né? O Atlético é um time pequenininho lá de Minas Gerais. Tava na lanterna quando ele chegou, substituindo o Roger Silva, que subiu o time. Baita trabalho. Tirou o time da zona do rebaixamento momentaneamente. Tá lá, porque muita gente fala, porque que técnico estrangeiro veio pra cá e deu certo. Aí vai do objetivo de cada clube. Tem vários que deram certo, outros nem tanto, e é normal isso. Mas quero registrar o bom início aí do Rui Duarte no Atlético, time lá de São João del Rei, goleou essa semana o Avaí por 4-0, falando também da Série B. São 10h21 horário de Brasília, 9h21 horário de Mato Grosso do Sul. Vamos seguir aqui com o mercado da bola. Napoli contratou o atacante Lorenzo Luca, que estava na Udinese, reforço do Napoli. Se eu não estou enganado, o Noah Long também reforça o Napoli. Destaque do PSV da última temporada, ele chega após 14 gols e 12 assistências nos últimos 44 jogos com a camisa do bicampeão holandês. Falando em Itália ainda, o Como contrata em definitivo Máximo Perrone, ex-Manchester City, contrata agora até junho de 2029. Uma notícia do futebol internacional, mas é de jogador brasileiro. O Botafogo está muito próximo de repatriar Danilo, ex-jogador do Palmeiras e que está no Nottingham Forest. Caetano, o Abel essa semana na coletiva falou sobre o Vitor Roque e eu concordei em gênero, número e grau com a posição dele. Jogador brasileiro que bate e volta, que não está pronto para estar no futebol europeu. Seria o caso do Danilo ou é uma escolha de carreira, na sua opinião? Telefe, eu acho que o Danilo foi mais escolha de carreira. O Vitor Roque também, né? Assim, chegar num time tão grande como o Barcelona, no Real Madrid, vamos por partes, tá? Vitor Roque, Hendrick, Vinícius Júnior, Ranieri, esses caras não vão chegar e jogar. Então eles têm que ter entendimento que eles vão ter que esperar, se for possível, quando chega jovem assim, tá? Com menos de 20 anos. Eles vão ter que chegar, talvez passar por um processo de um time B, talvez ser emprestado. Porque é muito difícil um cara sair da América do Sul, e para ser mais específico, do Brasil, chegar num grande time como o Barcelona, Real Madrid, que seja, e chegar jogando. É impossível. É muito raro você for puxar na sua memória aí. Agora de início eu já não consigo nem pensar para falar. O Neymar, quando ele vai embora pro Barcelona, eu acho que já tinha mais de 20, se eu não me engano. Acho que tinha 21, né? Isso mesmo. Então é muito jovem. Então, assim, esse processo tem que partir da instituição, do clube e do jogador, um plano de carreira. Você vai chegar, você vai passar um período aqui no profissional, caso a gente vê que você não está se adaptando. Você vai pro time B, você topa? Não quero. Então você não vai ser comprado agora. Então tem que ser as claras. Porque eu acredito, Thiago, que às vezes vai muito da emoção, do empresário, do jogador. Vou jogar no Real Madrid, que não sei. E não é assim que funciona, cara. É muito difícil você chegar, até porque os titulares são grandes jogadores. Cada posição dessas grandes equipes, você vai estar é o top, é o melhor lateral, é o melhor zagueiro, é o melhor atacante do mundo. Se não é o melhor, tá entre os melhores. Então você não vai chegar e vai no treino ali, um jogo sem entrar, você vai jogar. Então é natural. Então o Vitor Roque, faltou paciência dele. Pra ser sincero, eu nunca achei o Vitor Roque esse nível de jogador. Nunca achei. Nem na época do Cruzeiro, nem no Atlético. É um bom atacante, com um bom nível para jogar no futebol. Talvez uma prateleira de B do futebol europeu. Então, assim, não é questão nem de estar pronto. Eu acho que o Vitor Roque, pela amostragem dele inicial, ele não tem know-how para estar num Barcelona, num Real Madrid, num City, num Liverpool da vida. Pode ser que vire ainda ou não. É um jogador jovem. Então, o Vitor Roque, a questão é essa. Eu achava que ele não tem 2 pontos. Primeiro, que não ia chegar a jogar, ia ter que ter essa paciência para talvez passar por uma equipe B ou ser emprestado. E segundo ponto, porque eu não acho que o Vitor Roque tem bola para tudo isso. O Danilo sim, eu acho que foi um gerenciamento de carreira errado. O Danilo, ele é muito bola mesmo. Só que no Nottingham Forest eu acho que não era a equipe correta para ele. Né? É uma equipe que vinha de um acesso na época que ele foi contratado, uma equipe que ia brigar na parte de baixo. A gente vê que nem aqui no Brasil fala muito do Murilo, de mercado do Murilo, e até agora nada, ele continua lá, Murilo zagueiro. Então não acho que seria uma vitrine para ele. Aí eu acho que foi escolha errada mesmo.
talvez de um outro mercado, passar por outros lugares, uma França, um time médio da Espanha, para aí sim ele destacar e depois ir para um grande time. Eu acho que o Danilo, a volta dele, eu não sei, é porque ele perdeu o mercado, né? Lembrando que ele estava tudo certo para ir para o Lyon, e aí depois o Lyon, com esses problemas financeiros, pausou, né? Teve uma pausa ali na negociação dele, aí ele não foi mais. Aí depois disso ele não jogou mais, e aí perdeu o mercado, perdeu o vitrine. Então acho que o do Danilo é mais questão de erro, de gerenciamento de carreira. E o Vitor Roque, primeiro, que não tinha bola para ficar lá, e segundo, que ele também não acho que faltou paciência de todas as partes. Muito bem, o Campeonato Argentino já começou e o Banfield anunciou Júlio Furque, argentino que estava no Santos. Em 63 jogos, 9 gols e 1 assistência. Ele fez parte da campanha do rebaixamento do clube e não estava nos planos do clube já desde o fim da temporada passada. O River Plate anunciou o retorno de Juan Quintero, jogador, camisa número 10 da equipe, que também teve passagens pelo futebol francês e pelo futebol português, passagem pelo Porto e pelo Rennes. Ele defendeu na América do Sul, além do River Plate, Independente, Medellín, Racing e estava no América de Cali. Ele retorna ao clube, ele tem 32 anos, chega para a reta decisiva, obviamente, da Copa Libertadores da América. O Flamengo contratou também reforço, Carrascal. O Jorge Carrascal chegou do Dínamo de Moscou por 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais, o meia, que é colombiano, tem 27 anos. Lembrando que o Dínamo de Moscou foi vice-campeão na temporada retrasada e brigou por Champions League. Por Champions League é ótimo, né? Brigou pelo título, né, até as rodadas finais. Quando eu falo por Champions League é porque não tem, os russos estão punidos, né? Eles não podem jogar Champions, mas se tivesse vaga na Champions, o Dínamo de Moscou brigou até o final por essa vaga. O Sport, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, confirmou a saída de Domínguez para o futebol paraguaio. 27 anos, o uruguaio vai para o Cerro Porteño. Pode falar, Taylor. Só para tirar uma dúvida quanto ao futebol russo, como ficou a situação do futebol russo? Eles vão realmente continuar com a UEFA ou eles vão migrar para o futebol asiático, vão se afiliar à AFC? Essa é a pergunta que eu fico também com o futebol russo. Não sei se já houve uma resolução quanto a isso. Ainda não. Aliás, hoje começa. Daqui a pouco eu vou falar da abertura do Campeonato Russo. Dinamo Moscou, inclusive, joga daqui a pouco com o Báltica. Mas eu não tenho essa resposta. Vou procurar aqui. Aliás, você também pode procurar para nos informar. Tá essa negociação, né, Taylor? Agora, será que os asiáticos vão abrir? A Confederação Asiática de Futebol vai abrir, né? A associação, na verdade, né? AFC vai permitir isso? Permite os australianos, mas os australianos não estão em guerra com ninguém, né? É uma questão mais humanitária do que esportiva, né, Taylor? É uma questão mais esportiva mesmo. E, bom, enfim, né? Eu vi esse detalhe, né? Se a UEFA iria desfiliar a Rússia ou ia ter um pedido da Federação Russa para ser desfiliada da UEFA e entrar na AFC, na Confederação Asiática de Futebol. Enfim, eu confesso que talvez esse seja o rumo do futebol russo, de ir para a AFC e deixar a UEFA, mas vamos ver, né? Vamos ver depois essa guerra que não termina de jeito nenhum, essas guerras, né? Mas principalmente essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que não termina de jeito nenhum e que acaba também atrapalhando o esporte da região, o esporte da Rússia, que poderia estar um pouco mais desenvolvido se não tivesse esses problemas da guerra. Enfim, bom, a última atualização que temos é que é de 2022, né? Que a Federação Russa estuda a possibilidade de migrar para a Confederação Asiática, mas em nenhum momento ainda não tivemos nenhuma resposta por parte da AFC, o TLF. TLF. Pois não. Só sobre esse assunto aí, tá? Só me metendo na conversa. Sim, tirando os problemas, tá? De guerra, tudo isso aí, sem ser esse julgamento. Só pensando no futebol e na estratégia. Eu acho que seria para a Confederação Asiática um absurdo. Um absurdo, sim, de bom. Muito interessante seria
porque você teria marcas gigantes associado a essa confederação. Então, assim, seria, para a questão de marketing, para a questão de exposição, muito, muito interessante para a Federação Asiática. Concordo, só que esportivamente não vai ter competição. Esse é o problema, né? Essas competições continentais, né? Porque os russos estão muito à frente do futebol asiático. O campeonato começa hoje, inclusive. Tem, por exemplo, o Gerson, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, foi para lá. O atual campeão é poderosíssimo financeiramente, que é o Krasnodar, campeão inédito, já tinha batido na trave. O Zenit, outra potência. Os grandes da antiga União Soviética não estão tendo facilidade. Spartak Moscou, que é o maior campeão russo, Dinamo, CSKA, enfim. Lokomotiv, pois não. Debateria com não, só para lembrar que... Exatamente. Só para lembrar, né, que o Gerson também, quando foi apresentado pelo Zenit, fez uma cara de pouquíssimos amigos, parecia que não estava gostando de chegar lá no Zenit, mas enfim, contratado, assinou o contrato vai ter que cumprir o contrato agora lá na Rússia, o TLF. Com certeza. Eu acho que se isso acontecer, o futebol asiático vai ficar entre russos e sauditas. Certamente ficará. Pois não. Legal, né? Questão de exposição seria bem interessante. Até para os árabes também seria muito bom, que teria uma competitividade maior com times que investem tanto quanto eles. Então, assim, seria bem interessante. Vamos fechar aqui, 9h32 em Campo Grande, 10h32 Brasília. O mercado da bola é agitado mesmo, galera. Um bloco um pouco maior, porque são várias notícias. O Cuiabá trouxe Jader Gentil, chileno, que estava na Universidade Católica, revelado pelo Atlético Paranaense. Ele chega como reforço para o Cuiabá. Ele tem 21 anos, é ponta direita nessa campanha do Cuiabá tentando voltar à elite. Manchester City anunciou Sverre Nippen, norueguês, ex-Rosenborg. Chega em atividade porque o campeonato norueguês está anual, né? Calendário anual. 18 anos, chamou atenção, com 14 gols e 11 assistências em 3 temporadas ao longo de 66 jogos. O Rosenborg, que é o maior campeão do país, vive uma crise monstra. Não está conseguindo brigar pelo título hora nenhuma, mas o Cifute do Manchester City vai e acha esse garoto de 18 anos que está jogando desde os 16 no time profissional. O Vitória de Fábio Carilli negocia com Matias Sepúlveda, da Universidade de Chile. Sepúlveda fez 6 gols e 6 assistências nos 57 jogos da temporada passada. Ele tem 26 anos, ele é meia esquerda. Júnior Firpo está de volta ao Betis. Essa do Mercado da Bola está disponível em matéria no nosso site, tá, galera? O Alassane Plea deixou o Borussia Mönchengladbach e foi para o PSV. Tem mais umas aqui que a gente divulgou ontem. Se você não leu ainda, a gente te fala rapidamente aqui para a gente fechar esse pacotão do Mercado da Bola. A gente já tinha antecipado ontem que o Arias seria vendido. Adrielson está deixando o Lyon e vai para o Al-Ahly, time do Luiz Castro, lá na Arábia Saudita. Mais uma aqui. Essa aqui é sensacional. Essa aqui é para fechar o Mercado da Bola. Porque realmente é dose para javali nervoso. Rodrigo De Paul deixou o Atlético de Madrid e foi para o Inter Miami. O Johnny Cardoso vem do Betis, meia norte-americano, para suprir essa saída do Rodrigo De Paul. Taylor, encerrou a carreira, né? Na minha opinião, o Rodrigo De Paul, com essa escolha de gestão, encerra a carreira. E vai formando-se a panelinha do Inter Miami, né? Mais um argentino chegando na panela do Miami, formada pelo Lionel Messi, mas que tem também o Javier Mascherano, tem também o nosso querido Tadeu Allende, também tem o Redondo, o goleiro também. lá, agora fugiu. Sim? O Redondo. Sim, o Redondo, lá, o Redondo. filho do Fernando Redondo, Facundo Redondo. Enfim, panela sendo formada, Argentina e Uruguai lá. Ustari, o goleiro. Soares, Argentina. Isso, Ustari, obrigado. Ustari, o goleiro.
Enfim, né, panela sendo formada lá entre argentinos e uruguaios e alguns agregados também daquele time fabuloso do Barcelona em 2011, 12, 13 e 14, principalmente com o Sergio Busquets e com o Jordi Alba, mas em campo não consegue render. Não consegue render. Quem sabe com a chegada do Rodrigo De Paul, o Inter Miami possa progredir um pouco mais e até mesmo conseguir grandes títulos como a Conca Champions e a MLS, porque o projeto é bom, o plantel é interessantíssimo, o elenco é interessantíssimo, é bem legal de ver o Inter Miami jogar no papel, porque dentro de campo o time é uma negação. Vamos ver se agora teremos aí um pouco mais de comando. Confesso que o comando do Javier Mascherano é o mesmo que nada, né? Talvez seja o Antônio Oliveira lá dos Estados Unidos. Não gosto do trabalho do técnico Javier Mascherano. E vamos ver com a chegada do Rodrigo De Paul se, enfim, engrena esse projeto Inter Miami, tocado pelo David Beckham no comando e tendo Lionel Messi como capitão. Caetano, faltou alguma coisa? Algum destaque aí que passou batido que eu não falei do mercado da bola ou podemos seguir? Podemos seguir, Tele. Daí tem o resto é tudo especulação, né? Então podemos seguir. Taylor, faltou alguma coisa? Tá tudo certo? Olha, teve só um detalhe também, né? Hoje chega em Belém do Pará Diego Hernandes, ele que pertence ao Botafogo, mas o Remo pediu empréstimo do Diego Hernandes, ele que vem do Everton do Chile, estava também no León do México, alguns anos atrás estava jogando no León, agora veio jogar no Everton de Vinha del Mar, está voltando para o Botafogo já declarou que não vai usar o jogador, então Marcos Braz entrou em contato com a diretoria do Botafogo e fez a negociação de empréstimo de 1 ano do Diego Hernandes ao clube do Remo, ou melhor, de 6 meses, perdão, empréstimo de 6 meses do Diego Hernandes ao clube do Remo. Nesse momento não tem possibilidade de compra ainda, mas vamos ver com o tempo aí. Diego Hernandes, então, meio atacante, reforçando o clube do Remo, jogador que pertence ao Botafogo de Futebol e Regatas. Muito bem. Futebol na Canela 2.